Adriane, a Xuxa, naquele depoimento do Fantástico, ela indicou que estava disposta a ir atrás do Ayrton Senna. Pois né? E mesmo sabendo que estava namorando, né? Sabendo que vocês estavam namorando. Vou te falar, eu achei que ela foi deselegante. E acho que uma mulher que a vida inteira se preocupou com exemplos, não deu um bom exemplo. O que vocês terminaram? Marlene chegou pra mim e disse: você tem que escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Adesso però, con Adriane al tuo fianco, le tue ammiratrici possono metterti il cuore in pace. Io sono felicissimo e condividere con una donna speciale um po' da nossa vida e eu sou feliz. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês toda a história Ayrton Senna, Xuxa e Adriane Galisteu. Fez 30 anos essa semana que a gente perdeu o maior ídolo brasileiro que a gente já teve, o Ayrton Senna. Muitos de nós éramos criancinhas, muitos de nós nem tínhamos nascido, mas todo mundo conhece esse nome. E é muito interessante a gente saber que o Ayrton Senna era um cara que morreu muito jovem, ele morreu com 34 anos, infelizmente, num acidente automobilístico, enquanto ele estava disputando um dos prêmios da Fórmula 1 na Itália. Só que ele teve aí várias namoradas, infelizmente ele faleceu sem deixar filhos pra gente, mas ele teve aí 2 namoradas. Todo mundo no Brasil conhecem como as maiores e mais populares namoradas do Ayrton Senna. De quem que nós estamos falando, né, gente? Maria Graça Meneghel, né, a Xuxa, e a Adriane Galisteu. Seria problema nenhum, né, gente? Famosos namoram o tempo todo, se relacionam, terminam e tá tudo bem. O problema é que, a partir do momento que ele se foi, 2 times foram criados em volta dessas mulheres. A família de Ayrton Senna ficou do lado da Xuxa e o público brasileiro, e principalmente os fãs do Ayrton Senna, ficaram mais do lado da Galisteu. O que aconteceu entre esses 3? Por que houve essa ruptura quando ele faleceu? Elas eram de fato inimigas? A família do Ayrton Senna não gostava da Galisteu? O que aconteceu pra gente chegar até aqui? Agora que a Netflix liberou, né, o teaser pra série dele, que vai estrear com o Gabriel Leone no papel agora, mais ou menos no segundo semestre, tá todo mundo revivendo esse assunto, inclusive a Galisteu comentou, várias pessoas. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Os 200k estão muito próximos, muito obrigado por tudo isso. E a gente tá tentando trazer uma nova aposta aqui de tretas brasileiras. Muitos de vocês pediram tretas brasileiras e a gente espera que vocês possam comparecer por aqui também. Sim, dá esse voto de confiança pra gente, como vocês têm dado nesse último mês. Muito obrigada pela presença de vocês e marca sua presença também nas nossas redes sociais. Nós temos Twitter, temos Instagram, onde a gente fala pra vocês as últimas notícias do mundo pop, do mundo nerd, pra vocês não perderem nada e ficarem sempre por dentro de tudo. Vai lá seguir, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. Primeiramente, antes da gente começar a contar pra vocês toda essa história, a gente tem que relembrar vocês quem que são as figuras principais dessa treta. O Ayrton Senna da Silva foi um piloto de Fórmula 1, empresário e filantropo brasileiro. Ele foi campeão na categoria de piloto 3 vezes, em 88, 90 e 91. Começou sua carreira competindo no kart em 73 e em carros de Fórmula em 81. A Maria da Graça Meneghel, mais conhecida como Xuxa, é uma atriz, apresentadora, cantora, empresária, filantropa e ex-modelo brasileira. Xuxa construiu o maior empreendimento do entretenimento latino-americano infantil. E a Adriane Kellerman Galisteu é uma apresentadora, atriz, empresária e ex-modelo brasileira conhecida por trabalhar na Record como a apresentadora do reality show A Fazenda. A Xuxa e a Galisteu nunca chegaram a brigar de fato, mas elas sempre foram colocadas pelo público nessa disputa pelo Ayrton. Quem era a maior namorada do Ayrton? Quem era o grande amor da vida do Ayrton? E principalmente depois do falecimento dele, elas foram colocadas nesse fogo cruzado. Quem que era a viúva de Ayrton Senna de verdade? Pra gente decidir de uma vez por todas, a gente tem que voltar um pouco no passado pra relembrar a relação dos dois. Quem que veio primeiro? Bom, nessa timeline a Xuxa veio primeiro, até porque a Galisteu era 10 anos mais nova do que o Ayrton e a Xuxa, então obviamente ela chegou um pouquinho depois. E em 88, o Ayrton e a Xuxa foram apresentados um ao outro, começaram a se conhecer, começaram a sair, se apaixonaram e começaram a namorar. Namoraram aí 1 ano e 8 meses, 2 anos, entre indas e vindas, quase 3 anos e meio. Aparentemente estava tudo bem entre os dois, ela ia nas corridas dele, ele ia nos shows dela, nas apresentações, né, que ela era apresentadora. Na verdade é que a gente se conheceu no início do ano, no programa dela, eu fui a um programa dela, como consequência a gente se conheceu e foi se conhecendo e de repente nós estávamos juntos. E tá conhecendo cada vez mais. Então todo mundo
pensava que tava tudo certo, ela já havia namorado antes figuras grandes do esporte brasileiro, tipo Pelé, então a galera ficava se perguntando por que eles terminaram, o que deu errado entre os dois. E bom, segundo a própria Xuxa, o que deu errado foi a empresária dela na época, Marlene Matos, que disse pra ela que ela teria que escolher entre o amor e a carreira. E aí vocês já sabem qual foi a minha escolha, né? Meu A idiota Deus! Como os dois eram muito ocupados, gente, a gente tá falando da maior apresentadora do Brasil na época e o maior esportista do Brasil na época. Então eles realmente estavam tendo muito desencontro de agenda. Não deu certo. Namoros, geralmente, principalmente com duas pessoas jovens, construindo seus impérios, geralmente não dá certo. Só que a Xuxa, a vida inteira, sempre falou do Ayrton. Assim como muitas pessoas que já se relacionaram com ele, eu acho que até por ele ter ido embora tão cedo, realmente a pessoa fica imortalizada, ela vira tipo meio que esse mito no imaginário brasileiro. Então a gente até entende por que várias pessoas foram perguntadas dele ao longo desses últimos 30 anos, até porque a gente quer decifrar uma pessoa que foi embora tão cedo, né? Os fãs às vezes sentiram aquela coisa que eles ficaram pouco tempo com o Ayrton, sabe? Só que aí a Xuxa fez um documentário há não muito tempo atrás, vinculado pela Globoplay, onde ela chegou a dizer que eles tinham muito em comum. Eu sempre gostei de correr. E ele sempre gostou de criança. Se eu fosse homem, eu queria ser corredor. E ele dizia que se ele fosse mulher, ele gostaria de ter a profissão que eu tinha. Então parecia que a gente se completava de uma maneira, sabe? Mas aí também ela chegou a fazer um comentário que não caiu muito bem com o público, inclusive com a Adriane Galisteu. Ela chegou a dizer, mesmo no fim de semana onde ele faleceu na corrida, ela estava querendo encontrá-lo lá na Itália, dando a entender de que eles talvez pudessem ter deixado uma porta aberta para uma possível reconciliação. De que mesmo que eles estivessem separados há 3 anos, ela ainda amava muito ele e ela queria ver se ele ainda mexia assim com ela. Eu tava trabalhando muito, e ele trabalhando muito também. Aí eu me separei dele, eu achei que eu ia encontrá-lo e a gente ia ficar junto. Ele morreu no domingo. No sábado eu falei, onde é que ele vai correr? Porque eu vou atrás dele. Aí todo mundo, mas ele tá namorando. Eu disse, eu sei, mas vou atrás dele, vou olhar pra ele, vou ver se eu sinto tudo isso que eu acho que eu sinto. E se ele ainda sente alguma coisa por mim, a gente vai ficar junto. Mas aí no domingo ele foi embora. Isso não caiu muito bem, porque assim, pra gente retomar aqui a nossa timeline, eles começaram a se relacionar em 88, terminaram ali por volta de 90, talvez deixaram ali a porta aberta pra quem sabe uma possível reconciliação, só que aí, em 93, chegou a Adriane Galisteu na vida dele e acabou. Ela foi a pessoa que ficou com ele até o dia de sua morte. Então, a Adriane Galisteu ficou assim, como assim estava pensando em encontrar com ele no dia da corrida, sendo que você já não estava com ele há 3 anos? Ela deu uma entrevista pra um canal no YouTube e ela chegou a dizer que achou essa atitude da Xuxa deselegante. Eu vou te falar, eu achei que ela foi deselegante. E acho que uma mulher que a vida inteira se preocupou com o exemplo, não deu um bom exemplo. A mesma coisa que ela começar a namorar e eu ir lá atrás do namorado dela. Não acho nem de longe justo. Tantos homens por aí, até porque foi ela que terminou com ele, não foi ele. Então, a partir de 91, Ayrton ficou solteiro e em 93 é quando a Adriane Galisteu entra aqui pra nossa história. Eles se conheceram durante uma partida de Fórmula 1, quando a Adriane estava trabalhando, segurando um guarda-chuva ali na Shell durante a corrida aqui em São Paulo, no autódromo de Interlagos. Logo, ele já se encantou por ela e ficou pedindo o número dela, foi atrás da agência dela de modelo pra poder chamá-la pra sair. Ele se encantou por ela e logo de cara, a Adriane, por vir de uma família mais humilde, ela nunca imaginou que o Ayrton poderia se interessar por ela, então de início ela recusou as investidas dele até que ela aceitou. Ele foi até a família dela pra pedir a mão dela em namoro e eles começaram a viver um relacionamento que foi extremamente publicizado. Inclusive, eles tinham um amigo que era um empresário em comum chamado Celso Affini, que shippou o casal, inclusive deu uma festa pra eles ali no início da corte, pra eles se conhecerem melhor, e a partir daí o romance realmente começou a desabrochar. Mas ela tinha 19 para 20 anos quando ela o conheceu, e ela era muito mais nova, então ela chegou a dizer que, tipo assim, o Ayrton era um moço, ele tinha 32 anos na época, ela tinha 20, e que ela emprestou muito da juventude pra ele. Ela emprestou muito dessa alegria de viver, dessa coisa de ser feliz, fazendo as coisas que trazem felicidade como hobby, porque ele pensava muito só em ganhar muito, por isso que ele era o melhor do mundo, por isso que até hoje, até o Lewis Hamilton só consegue rasgar elogio, todo mundo concorda que nunca houve na Fórmula 1 ninguém como o Ayrton. Ele era muito focado na fiscalidade, ele não comia isso aqui fora da dieta, e eu acho que ela chegou pra ser, tipo assim, meio que um frescor pra vida dele. Tanto que pessoas e jornalistas que acompanhando de perto toda a carreira do Ayrton dizem que a Adriane veio pra trazer essa leveza mesmo, que ele se tornou uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais leve mesmo, de se conviver com a presença da Galisteu. Então, ela foi uma pessoa muito
muito importante pra ele naquela época. E uma coisa que vocês têm que entender, gente, é que o relacionamento da Galisteu com o Ayrton era muito sério, tá? Eles moravam juntos na mansão do Ayrton, era tipo uma união estável de verdade. Então assim, ela era a namorada oficial dele na época, quase que esposa dele, só que eles enfrentavam um problema, que a família dele não gostava muito desse relacionamento, não aprovava muito a entrada dela na família, primeiro por causa da diferença de idade, que eles não aprovavam nem um pouco o relacionamento por ela ser muito mais nova que ele, e também pela diferença de classe social. Como a gente disse, a Adriane veio de uma família muito humilde, o pai dela acabou falecendo cedo, então ela com apenas 15 anos teve que começar a trabalhar como vendedora para ajudar a sustentar a sua família. Ela tem um irmão que era dependente químico, então ela também tinha que ajudá-lo, ele estava passando por problemas muito difíceis na época, então a família não gostava da relação dos dois, nem um pouco. E eu acho que a Adriane já falou várias vezes, né? A Galisteu já falou que as pessoas tinham muita dificuldade de entender que eles se amavam e que não tinha nada em troca. Apesar dela estar começando ali uma carreira de modelo, uma carreira ali no showbiz, bem no inicinho, a galera achava que era tudo interesse. Eles não conseguiam entender que de fato essas duas pessoas se amavam muito. Só que infelizmente quando veio o fatídico dia em maio de 94 do acidente do Ayrton, ela até chegou a dizer que a última conversa que eles tiveram foi uma briga, porque ela não queria que ele corresse, porque todo fim de semana em volta do falecimento do Ayrton Senna foi extremamente macabro pra história da Fórmula 1. Começou 2 dias antes com o Rubinho Barrichello, que era tipo assim, o irmão mais novo do Ayrton Senna ali na Fórmula 1 brasileira, tendo um acidente, que graças a Deus, né, obviamente não foi um acidente fatal, mas no sábado, um dia anterior, um dos melhores amigos do Ayrton Senna chegou a morrer também em um acidente de carro com a Fórmula 1. Ele ficou muito puto, porque ele tava advogando muito sobre esses acidentes em pista, sobre a segurança dos pilotos nas pistas, nas corridas, e por que a Fórmula 1 não tava mais pelos pilotos, e sim pelo dinheiro, pelos patrocinadores, em vez de realmente melhorar a tecnologia dos carros, melhorar algumas regras na pista. E assim, ele ficava falando disso, então ele tava muito apreensivo pra correr no domingo, ele tava assim mal. E a Adriane Galisteu falou, cara, você é a única pessoa que pode não correr, você pode se dar esse luxo de não correr, por que você vai? E ele era um cara muito chita com trabalho, ele falou, eu vou correr, ai de você. Mas ela falou, cara, era briga de namoro normal, assim, tanto que ela falou que quando ela viu o acidente, ela desligou a televisão, porque ela falou assim, vai voltar pra casa mais cedo. Porque acidentes aconteciam o tempo todo na Fórmula 1, a gente que acompanhava quando a gente era nova, a gente lembra. Só que assim, ela nunca imaginou que ele teria morrido ali. E infelizmente, naquele 1º de maio, o Ayrton viria a óbito. E o falecimento dele e do Roland Ratzenberger, que tinha acontecido um dia antes, fizeram com que muitas mudanças acontecessem no cenário da Fórmula 1, melhorando sempre a segurança e o check-up dos carros que vão correr naquele dia. Eles perderam em um fim de semana quase 3 estrelas e 2 das maiores estrelas dos campeonatos daquela época. Foi uma perda muito lastimável pro mundo e pra Fórmula 1. Urgia-se uma mudança e ela aconteceu. É sempre muito triste que a gente vê que essas grandes associações mais capitalistas precisam, tipo assim, realmente de uma fatalidade bizarra pra eles tentarem fazer alguma coisa. É surreal como é que o dinheiro sempre canta primeiro, né? Só que aí, tipo, depois que ele faleceu, a gente teve, obviamente, o enterro do Ayrton Senna, né? Ele veio, o corpo dele foi transferido da Itália pra cá, obviamente a gente teve o funeral, milhares de pessoas, enfim, funeral famoso, a gente já tá acostumado. Só que algo aconteceu nesse funeral que mexeu muito com a opinião pública. Basicamente, tanto a Xuxa quanto a Adriane, obviamente por serem pessoas ligadas ao Ayrton, estavam presentes no velório. Só que as pessoas começaram a perceber uma diferença clara de tratamento da família do Ayrton com a Xuxa e com a Adriane. Basicamente, eles tinham um vínculo com a Xuxa, mesmo que ela não namorasse o Ayrton há quase 4 anos, eles tinham um vínculo muito forte e ela ficou, por exemplo, vamos dar esse exemplo pra vocês, ela ficou no 2º carro que estava acompanhando o cortejo do Ayrton, enquanto a Adriane ficou no último, que era basicamente um lugar que era mais público e a Xuxa mais ali perto da família. Com isso, a Xuxa foi tratada pela família do Ayrton como a viúva do Ayrton, de fato, sendo que quem estava namorando com ele na época era a Galisteu. E ainda tivemos vários momentos, como por exemplo, um breve momento em que a Adriane e a Xuxa sentaram uma do lado da outra ali no enterro, só que depois de um leve desconforto ali, que provavelmente poderia estar rolando, a Xuxa foi movida, eles chamaram a Xuxa para sentar em um lugar de privilégio ao lado dos irmãos do Ayrton. No final de tudo, a Xuxa foi embora com a família do Ayrton e a Galisteu foi embora a pé. Isso tudo deixou a galera... Meu Deus, eles eram casados. Eles tinham uma casa juntos, entendeu? Quem era a mulher do Ayrton na época do falecimento dele era a Adriane Galisteu. Ela era a viúva, de fato, do Ayrton. E eu acho que dá muito essa coisa no público de, tipo assim, Davi e Golias, sabe? Tipo assim, vocês estão preferindo, tipo, a Xuxa só porque ela é a maior apresentadora do Brasil, a rainha dos baixinhos, e vocês estão chutando uma menina de 21 anos que não fez nada a não ser fiel e amar o Ayrton nos últimos 2 anos da vida dele. Tudo bem que vocês terem suas ressalvas com a diferença de idade, com tal, tudo, enquanto ele estava vivo.
Aí, agora que ele morreu, gente, pelo amor de Deus. Vamos respeitar as escolhas do cara. Vamos respeitar as escolhas da mulher que ele amava. Vamos Exatamente. respeitar a mulher que ele amava. E a família dele não fez isso. E aí, obviamente, ela já foi perguntada em várias entrevistas e falou que ficou sem saber. Que ela falou assim, sinceramente, eu não tava nem aí pra como que eu tava sendo tratada por ninguém. Eu tava ali pelo Ayrton. Eu tinha perdido ele, era isso que eu tava preocupada. Se você quiser falar, tudo bem. Se não quiser falar, não tem menor problema, eu respeito. Mas o que acontece? A verdade dessa história entre você e ela? Olha, Otávio, na verdade, eu não gosto de falar nesse assunto, não. Porque eu acho que são opiniões diferentes. E se você também não sabe o que aconteceu, eu também posso te falar que eu não sei. Foi de uma coisa repentina, mas é fato. O mundo me pergunta isso. Todo mundo, não sou o único, né? Não. Então, eu já não sei mais se o problema era da imprensa, se o problema foi meu, se o problema foi da família, se o problema foi da Xuxa. Eu não sei de quem foi o problema. Sei que houve um problema. Posso dizer o seguinte, que naquele momento... No velório. No funeral. Eu acho que a gente não estava ali para as pessoas notarem, para as pessoas comentarem. Eu acho que eu jamais teria capacidade de cobrar um olhar, uma mão. O problema ali era a perda do Ayrton. Eu namorava com o Ayrton, eu não namorava com a família. E o negócio é que a Galisteu, obviamente, não tinha uma carreira tão consolidada na TV quanto da Xuxa, mas agora, 30 anos no futuro, ela já fez seu nome, ela é uma das celebridades mais famosas e queridas do Brasil. E eu acho que foi isso que foi encantando. Como ela era a porta-voz mais direta pra falar sobre o Ayrton, já que ela tava do lado dele nos últimos 2 anos da vida dele, todo mundo começou a querer, obviamente, informações dela por ela ser essa fonte confiável que teve do lado dele nos últimos dias. Também a galera foi se apaixonando e se encantando pela maturidade dela, pela beleza dela, pelo posicionamento dela. Ao final do ano, ela tava recebendo diversas cartas de fãs do Ayrton, pedindo ali umas últimas palavras sobre ele, o que ela achava dos últimos dias dele. Então ela acabou desenvolvendo um livro. O nome do livro era O Caminho das Borboletas, foi publicado ali no finalzinho de 94. E o legal é que a Adriane Galisteu, ela não era demagoga. Ela nunca escondeu que ela tinha feito aquilo por dinheiro. Obviamente ela queria... É um processo de luto, foi tudo maravilhoso, foi muito catástrofe. Eu acho que deve ser muito catástrofe você colocar nos papéis, né, da história mesmo, a sua história de vida com uma pessoa que era tão importante no Brasil, que você amou tanto de perto. Só que ela não era demagoga, ela falava, eu tava precisando refazer minha vida. Bom, o Caminho das Borboletas foi o primeiro passo que eu dei para recomeçar minha vida, né? Isso eu já disse várias vezes. Lancei, vendemos muito bem no Brasil e no mundo. Lançaram vários livros piratas, assim, que eu não vi a cor do dinheiro, mas pelo menos o dinheiro que eu ganhei com a editora Caras, que foi quem lançou o livro, deu para pagar as minhas contas e deu para recomeçar a minha vida. E também, obviamente, depois de um tempo ela posou pra Playboy, que se tornou aí a edição mais vendida, sendo batida só uns anos depois pela feiticeira Joana Prado. Então, assim, todo mundo amava a Galisteu e ninguém julgava ela, o que era interessante por essas escolhas. Mas a família Senna, gente, era uma família extremamente aristocrata e muito rica e muito poderosa do Brasil. E eles falaram assim, de quê? Ela usando a morte dele pra ganhar dinheiro, ela pousando nua, essa menina abaixo nível. E sempre, tipo, não é nem que tratava ela mal, excluíram ela de absolutamente tudo, nunca mais conviveram com ela e nunca mais deixaram ela entrar em nenhuma redoma que tinha a ver com a Ayrton Senna. E agora quando chegou dia 30 de abril, que saiu o teaser, o primeiro teaser da tão aguardada série da Netflix, Senna, e a galera viu que no teaser a Galisteu não estava presente, começou um grande rebuliço na internet, porque todo mundo falou, gente, mais uma vez, vão excluir a Adriane Galisteu da narrativa do Senna, sendo que ela era a mulher dele nos últimos 2 anos da vida dele. Esse apagamento sempre desceu muito errado com o público. Sim, entendeu? A gente sempre achou, né, o público, o Brasil todo achou essa situação muito errada. E a própria Galisteu veio falar sobre isso e disse que ela assistiria, porque tudo que tá relacionado ao Ayrton ela vai assistir com muito carinho, só que ela trataria aquilo como uma ficção, porque se ela não tá presente, é uma ficção, né? Tipo, a esposa dele não tá presente, é ficção científica. Eu carrego essa história como um escudo, não como um fardo. E podem falar o que quiser, essa história é minha, ela me pertence. Contei ela lindamente no meu livro Caminho das Borboletas e escolho muito bem com quem eu vou falar, como eu vou falar sobre esse assunto. Certo? Beijo, gente. Bom, gente, para encerrar, o importante é que ele seja sempre lembrado. A gente tem que manter a história, o nome, a imagem do Ayrton sempre viva. É isso. Só que ao que tudo indica, né, gente, essa coisa do teaser foi aí um marketing. A Galisteu tava até falando também do documentário que ela não fez parte, que foi produzido sobre a vida do Ayrton. Só que todo mundo ficou com aquela dúvida se a série também excluiria ela. Só que a Júlia Forte vai interpretar ela, é uma atriz que foi escalada pra viver a Galisteu e agora finalmente ela pode falar sobre isso e ela tá muito feliz de dar vida a essa mulher tão importante que eu acho que vai ser a primeira vez que eles vão falar sobre a Galisteu numa obra envolvendo a família e o nome do Ayrton Senna. A força que os fãs da Adriane Galisteu têm. Então, assim, é muito emocionante tudo que vocês fazem por ela. Como vocês protegem, como vocês cuidam, como vocês gostam, como vocês admiram. E é uma coisa minha também, porque eu gosto dessa mulher, eu gosto do que ela construiu, de tudo que ela se dedicou
porque tudo que ela cresceu, tudo que ela é hoje é mérito dela também. Então, ela tá muito bem representada. Se eu não a conheci ainda, não foi por falta de vontade. Então, finalmente, eu estou autorizada a falar sobre a Adriane Galisteu. Sim, farei a Adriane Galisteu. Ela não apareceu no teaser, infelizmente. Mas eu estarei lá na série representando essa mulher que eu admiro pra caramba. Que eu acompanho na rede social há muitos e muitos anos. Eu tenho como provar isso. E desde o primeiro dia de teste, eu sabia que eu ia conseguir, porque... eu tava muito feliz, muito empolgada em poder representar essa mulher, que eu acho do cara. E é muito louco que a gente já tá, tipo assim, no futuro hoje em dia. E a Adriane Galisteu sempre foi muito classuda. Tipo assim, a Viviane, irmã do Ayrton, sempre foi a arqui-inimiga dela. Sempre foi, ao que tudo indica na boca meio, da pessoa que fez a caveira dela contra o Senna. E assim, a Adriane Galisteu já falou dela algumas vezes ao longo da história, né? Na sua história com a mídia, sendo entrevistada. E ela falou que ela não tem problema nenhum, que se ela ligasse hoje pra elas tomarem um café, ela iria. Mas o que eu queria dizer pra você, Viviane, é que... independente do que aconteceu, se você tocar o meu telefone e me convidar para tomar um café, um chá, uma água, eu largo o que eu estiver fazendo para ir te encontrar. Eu acho que esse tapa de luvas, essa classe da Galisteu sempre fez o público simpatizar muito com ela. Ela era muito eloquente desde nova. Mesmo em estado catatônico, na primeira entrevista, quando a Ayrton morreu, tipo, dias depois, ela ainda tinha, tipo assim, um autocontrole muito invejável pra uma menina de 21 anos. Como é que você tá se sentindo agora, né? Se você tem plano, se você pensa em fazer alguma coisa. No momento eu só penso na perda que não entra na minha cabeça. Até hoje, depois que todas já seguiram em frente, a gente vê também que ela casou com uma pessoa muito legal. Sim, é muito interessante que ela sempre vem falar. Ela já tá junto do seu marido há 13 anos e ela fala que ele é uma pessoa que respeita e ama muito a história dela. Que é muito importante você ter uma pessoa na sua vida que ame tudo sobre você. Não, a partir daqui pra trás eu não quero mais saber porque eu não gosto disso aqui. Muito legal uma pessoa que te abrace como inteiro e é isso que o marido da Galisteu faz com ela hoje. Olha, o Alê, a gente tá junto há 13 anos, mas eu tenho certeza que a nossa relação ela é baseada na admiração. Ele é um cara que se incomoda zero com a minha história. Quando você encontra alguém na tua vida, esse alguém não pode se incomodar com a sua história. Eu demorei um pouco para entender isso também. Esse alguém tem que abraçar o todo, porque não adianta gostar um pouco de você. Eu gosto só de um pedaço de você, eu gosto do pedaço que você não vem até aqui, ó. Até aqui eu gosto, daqui para cá eu não gosto. Ele, além de como brasileiro fã do Ayrton, ele sabe que essa história foi muito importante na minha vida. E ele sabe que eu não carrego essa história falando, não é assim que eu faço. Mas quando me perguntam, eu faço questão de responder. E que ele entende que ela fala isso, porque obviamente ela vai ser, tipo, perguntada sobre isso, porque todo mundo tem saudade do Ayrton e ela era uma ponte até os últimos dias do Ayrton. Mas isso não quer dizer que ela não ame o marido dela ou o filho dela, entendeu? Então, assim, é muito legal que ela nunca fomentou essa rivalidade com a Xuxa. Ela falou, gente, não tem por que eu odiar a Xuxa, eu não a conheço, eu nunca vi. Eu vi ela algumas vezes e dei oi. A gente não tem nenhum tipo de relação, então ela não me conhece o suficiente pra me odiar e nem eu ela. Só que ela já se posicionou algumas vezes também, porque ela não é mosca morta de que foi deselegante. E foi, gente. Não tem como passar pano pra Xuxa. Foi. E a galera sempre coloca também em justa posição a forma como tanto a Xuxa quanto a Galisteu falavam do Ayrton na mídia. A Galisteu sempre falava com muita classe, relembrava momentos bons e coisas do tipo, enquanto a Xuxa falava muitas vezes de coisas muito explícitas, a vida sexual dos dois. E isso acabou deixando um gosto amargo no público do tipo, mas que classe é essa que a galera viu tanto na Xuxa que não viram na Galisteu, sendo que a gente tá vendo aqui a forma diferente que as duas estão falando sobre ele atualmente na mídia. Desde sempre, né? Os últimos 30 anos, né? Então, assim, qual que é a opinião de vocês? Se vocês não sabem dessa treta, espero que a gente tenha explicado. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajude agora também a trazer tretas do Brasil, que se isso que bombar, a gente traz mais, gente. Exatamente. Um beijo. Tchau!